Fala pessoal, que coisa boa a gente estar aqui nessa aula, né, na estreia do nosso programa Mente de Cristo. O meu desejo era ter feito essa estreia online, ao vivo, na verdade online está, mas não está ao vivo. Mas hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, como eu tinha prometido, a nossa internet não funcionou de jeito nenhum, o YouTube bugou, e eu tentava fazer a transmissão, não consegui, então eu desisti. Então eu estava pensando, orando ao Senhor, para que Ele me direcionasse sobre como deveria fazer, e então Ele me impulsionou a fazer essa gravação aqui, né, para poder não perder o dia na quarta-feira. E você deve ter recebido aí um e-mail, um WhatsApp, com a gravação da aula, então aproveita agora para assistir, tá certo? Então vamos assistir, vamos participar, vai ser um tema muito profundo, vai ser algo muito especial para a tua vida. Eu tenho certeza absoluta que tua mente não vai ser mais a mesma depois que você assistir isso aqui, certo? Porque é só a introdução, na verdade, do que a gente vai desenvolver ao longo desses programas A Mente de Cristo, que será toda quarta-feira às 10 da manhã, eu vou colocar um vídeo no ar. Então, ou será um vídeo gravado, uma estreia, ou será um vídeo ao vivo. Então, você fique ligado, fique atento, porque para que você não perca nenhum e possa participar. Se você puder participar ao vivo é melhor, porque você pode interagir, você pode colocar no chat perguntas e a gente ao vivo até bater um papo. Mas quando nada, se não puder, como está sendo aqui agora gravado, o que é que eu vou sugerir a você? Eu vou sugerir a você para que você, se ficou alguma dúvida, e é possível que você tenha, porque os assuntos que a gente vai tratar aqui são profundos e são assuntos que talvez você nunca tenha visto antes, e coisas e conceitos talvez que vão chocar o seu conjunto, né, de crenças e valores e assim por diante. São coisas que realmente vão, se você colocar em prática, vão mudar a tua vida, vão mudar a tua história, vão trazer assim um resultado fantástico para você. E você já pode utilizar aí as áreas aqui dos comentários aqui embaixo e até me ajuda. Se você ficar em dúvida, por favor, coloque a pergunta aí, porque isso me ajuda a elaborar melhores conteúdos, me ajuda a elaborar melhores aulas para vocês, melhores programas, com mais questões voltadas justamente para aquilo que vocês precisam saber, para aquilo que a gente possa desenvolver juntos aqui esse programa chamado A Mente de Cristo, que é algo realmente especial do meu coração. E vou contar a você por que é especial do meu coração. Porque dentre as minhas formações, além de ter formações teológicas, né, eu tenho mestrado em teologia, tenho teologia, graduação, eu tenho também formação em administração, mas tenho certificações como coach, como analista comportamental, e tenho certificação também como psicanálise. Então são 3 áreas que eu gosto demais, que é estudar, conhecer a fundo a palavra de Deus, mas estudar também o ser humano, certo? Estudar a mente humana principalmente. E à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai pesquisando demais. Então eu sou meio que bereano, eu examino de tudo. Então eu examino de tudo e retenho o que é bom. E nessa minha caminhada bereana, o que é que eu percebi? Eu percebi que tem muita gente aí fora. Quando eu falo aí fora, é no mundo, fora da igreja. Né? Eu sou um cristão, sou um pastor cristão. Se você não é, se você não acredita em Deus, eu respeito você. Sem nenhum problema, sem nenhum tipo de preconceito. Esse conteúdo vai ser bom para você, não vai ter viés doutrinário nenhum, não tem viés doutrinário, mas a Bíblia e Jesus Cristo são as minhas maiores inspirações, e quando eu gravo, eu escrevo, eu ensino, sempre tem como fundamento, como base principal a Bíblia. Ele é o meu mentor principal. Se você não crê da mesma forma que eu, entenda Jesus como Jesus histórico, o ensino bíblico como um ensino histórico. Se você entende como um livro mitológico, eu vou quebrar aqui um monte digamos assim, de biscoitinho que você tenha, talvez, certo? Por quê? Porque o mundo aí fora, as pessoas aí fora, a ciência aí fora, hoje já utiliza a Bíblia como base de muitas de suas descobertas. A Bíblia hoje, na verdade, durante o período do Iluminismo, eles tentaram desassociar a ciência da Bíblia, da fé, mas hoje em dia não há mais como acontecer essa dissociação. O próprio Albert Einstein, ele dizia que quanto mais ele aprendia sobre o universo, mais ele cria em Deus. E Albert Einstein era um judeu, um homem judeu que se tornou ateu por um tempo, mas depois que ele descobriu a lei da relatividade,
que nós vamos falar um pouco sobre ela, não nesse programa, mas em um programa futuro, certo? Que nós, depois que ele descobriu, desenvolveu a teoria da relatividade, ele percebeu que não era possível coadunar qualquer coisa que houvesse no universo sem a existência de um Deus criador, de uma inteligência criativa acima de tudo isso. Então, por isso que eu tenho paixão pela ciência, e por isso que se você não é cristão, se você não é crente, se você não crê na Bíblia, se você não crê em Deus, esse conteúdo também vai servir para você. Mas se você crê, você vai ter a sua fé mais solidificada. Se você já é cristão, você vai ter a sua fé agora mais aprofundada. E você vai ver quão mais profundo e perfeito é o nosso Deus e quão mais fundamentada na realidade e refletora da realidade é a própria Escritura, são as próprias Escrituras. Eu vou apresentar para vocês aqui agora, nesse momento, a nossa bibliografia. Ou seja, eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Tudo que vai ser falado aqui nesse programa de hoje, especificamente, e outros também nós falaremos, certo? Foram baseados em estudos que foram feitos, né? Então, eu utilizei inicialmente esses 3 livros aí para começar a fazer esses estudos. É um livro chamado O Homem Espiritual, de Watchman Nee, sobretudo o volume 1, né? Haverá o volume 2 e o volume 3 também, em outros estudos também vão entrar algumas coisas, mas sobretudo no volume 1 é onde está grande parte do que vai ser ministrado aqui, do que vai ser ensinado. O segundo livro é o de Antônio Damasio, O Erro de Descartes, né? Então, Emoção, Razão e Cérebro Humano. Antônio Damasio é um neurocientista português, muito aclamado hoje ao redor do mundo, né? Uma das sumidades na neurociência através do mundo. E o livro de Paul MacLean, que é chamado The Triune Brain in Evolution, que significa o cérebro triuno em evolução. Apesar da Whole in Paleontological Functions, então, baseado em regras das funções paleocerebrais, que nós vamos saber um pouquinho mais lá na frente. Apesar desse livro, esse último, o de Paul MacLean, ter um forte viés para a evolução, para a teoria da evolução, certo? Como eu disse, eu sou um bereano, né? E como bereano, eu me aprofundo em tudo, eu pesquiso de tudo e retenho o que é bom. E ele contém alguns conceitos que eu creio que confirmam muitas das teorias e muito do ensino que você vai aprender aqui daqui a pouco. Sobretudo no final. No finalzinho mesmo desse vídeo, o que você vai aprender é algo fantástico. Então você segura aí, né? Não vou fazer de tudo para fazer um vídeo o mais curto possível, né? Para que não tome muito tempo, mas com a profundidade necessária, acredito que 20 a 25 minutos, talvez 30 no máximo. E no finalzinho mesmo é que você vai ver o que há de mais interessante, né? Se você não está com tempo agora, eu sugiro que você pare agora o vídeo, volte depois quando você tiver um pouquinho mais, mas de fato não deixe esse vídeo pela metade. Não deixe de assistir até o final, porque a parte principal, o mais forte ensino vai estar justamente na parte final. A parte mais gostosa, mais poderosa do conteúdo vai estar justamente nos últimos minutos. Tá certo? Agora, além desses 3 livros, tem, claro, a fonte principal de tudo isso, que é a Bíblia Sagrada, né? Então, toda a fundamentação foi tirada em cima da Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada que vai ser a base, inclusive. Eu vou trabalhar com versículos bíblicos aqui, né? Nós vamos trabalhar com versículos bíblicos e cada um desses versículos vão ser administrados aqui de acordo com cada uma das colocações que forem sendo feitas. Então, a gente pode começar a iniciar esse conteúdo falando sobre um versículo, né? Então, eu queria... É uma base de tudo, uma base principal, certo? A base principal dessa passagem está logo no iníciozinho da Bíblia, quando a Bíblia disse assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, é a primeira base. Eu queria só
fazer uma rápida reflexão nisso aí. Como criacionista, eu acredito que essa palavra é real. Então, Deus criou o homem, sim, de uma vez. E como ele criou, como criacionista, eu creio que ele criou como sua imagem e semelhança. Então, a primeira coisa que a gente vai parar para pensar é imagem e semelhança. Se somos imagem e semelhança, então todas as características divinas estão presentes no homem também. Certo? Então, tudo aquilo que Deus tem como de característica, como do criatividade, poder, capacidade de ultrapassar o tempo, capacidade de criar coisas eternas, capacidade de gerar do nada, trazer algo à existência, tudo isso o homem tem. Tudo isso o homem tem. Guarde bem isso, porque ao longo dos nossos programas nós vamos aprofundar isso aí, certo? Você pode até estar achando esquisito, pode estar achando loucura eu estar falando isso, mas basta você olhar. Se você hoje está aqui me assistindo via internet, eu não sei qual é a sua idade. Se você tem 20 anos de idade, para você isso aqui é super normal. Se você já tem 40 anos de idade, isso também já é normal, já faz parte de sua vida, você já agregou isso. Se você tem 50 como eu, certo? Eu nasci sem isso aqui. Não existia isso aqui no meu tempo. No meu tempo, se eu quisesse ver alguma coisa pela televisão, eu tinha que esperar passar dentro do horário. E às vezes eu não conseguia ver quando passava e depois só passava de volta se eles quisessem. E a qualidade era terrível, eu tinha que pegar às vezes uma antena, ficar colocando a antena lá no alto, ficar mexendo. Então já é bem diferente, certo? Hoje em dia nós temos aqui o aparelho celular, né? Então o aparelho celular é uma coisa comum para todo mundo, mas no meu tempo não era. O telefone, para você ter uma ideia, aqui no Brasil eu estou falando, no Brasil, o telefone você tinha as linhas e só eram pouquíssimas famílias aquelas que tinham o privilégio de ter um telefone. Então, você já vê que quantas coisas que não existiam passaram a existir foram criação do homem. E se a gente voltar mais tempo atrás ainda, a gente vai ver que quantas coisas que não existiam o homem trouxe à existência. Então tem uma palavra que diz que Deus traz à existência as coisas que não existem. Nós, como imagem e semelhança, também temos o poder, a capacidade de trazer à existência coisas que não existem. E a gente está falando aqui de uma forma científica, mas a gente pode falar até de uma forma mais poderosa ainda, que não vai ser nessa aula, em próximas aulas no futuro nós vamos ensinar tudo isso coadunado com a ciência, não é nada louco, solto no ar. A segunda coisa que nós vamos prestar atenção nessa sentença é domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Isso daí foi um homem. Deus criou um homem, e esse homem era Adão. Esse homem tinha capacidade dada por Deus, a capacidade de dominar sobre todos os peixes, de dominar sobre todo o mar, de dominar sobre todas as aves, de dominar sobre todo o céu, de dominar sobre todo o gado e sobre todos os animais, sobre todos os répteis que se movem na terra e sobre toda a terra. Então, era um homem que sozinho ele tinha uma capacidade gigantesca. Se nós analisarmos hoje, por exemplo, uma pessoa extremamente poderosa, vamos pensar no prefeito de nossa cidade. Ele domina sobre a nossa cidade, ele administra a nossa cidade, mas ele tem ao lado dele secretários, ele tem organizações, ele tem subsecretarias e um batalhão de pessoas trabalhando com ele para poder administrar bem a cidade. Se nós pensarmos isso a nível estadual, a federal e mundial, nós vamos ver que existem homens que são poderosos, donos de grandes empresas, essas grandes corporações, como, por exemplo, as indústrias de carro, as indústrias de computadores, ou as indústrias de alimentos, são gigantescas, alimentam, dominam os seus setores, mas precisam de milhares de pessoas trabalhando junto com ele para administrar tudo aquilo. E somente aquela mente inteligente daquele homem já é suficiente para botar tudo aquilo para funcionar. Porém, a Bíblia fala que Adão sozinho fazia esse trabalho todo em todo o planeta Terra. Então daí a gente já pode ver a capacidade com que Adão foi criado. É por isso que a gente precisa entender que existe um poder ilimitado na nossa mente, existe uma capacidade ilimitada em nossa mente, e essa capacidade ela precisa ser destravada. Essa capacidade precisa ser liberada. E essa capacidade, ela só foi presente na vida de um outro homem aqui na Terra. É só quem teve uma capacidade semelhante
ou talvez até superior à de Adão, mas vamos dizer assim, semelhante, porque nós estamos falando do primeiro homem criado e do outro que não foi criado, mas que foi colocado aqui nesse mundo, foi enviado para esse mundo para mostrar como deveria ser o homem criado, que é o próprio Jesus. Então, a Bíblia nos relata que esse homem, Jesus, ele fez tantas coisas sobrenaturais, tantas coisas extremamente poderosas, que no livro de João está escrito que se fosse escrito todas as curas que ele realizou aqui na Terra, nem todos os livros do mundo caberiam. Mas ele fala para a gente também no livro de João que nós faríamos coisas ainda maiores do que a dele. Então é destravar essa limitação, destravar esse poder ilimitado, acabar com essas limitações que é o objetivo do programa Mente de Cristo. Então a gente tem que se basear basicamente nisso aí e a gente vai começar entendendo algumas coisas importantes sobre semelhança. A primeira base de hoje é semelhança. O que é ser imagem e semelhança do homem? Vamos para o próximo slide, que o próximo slide já vai falar alguma coisa sobre isso. Então, na perspectiva cristã, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Quando o homem foi criado, ele foi criado com nessa semelhança. Deus ao mesmo tempo três e ao mesmo tempo um. Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a gente aprende isso sobre a Trindade. Isso aqui é doutrina cristã, mas não é um viés doutrinário específico de nenhuma denominação cristã. Isso aqui é o princípio básico da fé cristã, que Deus é três e ele é um. Que Deus, o Pai, é o mesmo Deus, o Filho, que é o mesmo Deus, o Espírito Santo. E o homem ele foi criado nessa semelhança, três e um. E a gente vai, então, agora compreender como isso se manifesta na vida do homem, de que forma isso é real na vida do homem. O homem, como é que é o homem? Nós somos o quê? Nós somos três em um. Será que também somos três em um? Então, veja só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos parar aqui e dar uma explicação para a gente não confundir muita coisa. Então nós vimos aqui que Deus, segundo a perspectiva cristã, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é três em um. Ele é ao mesmo três e ao mesmo tempo um. Mas Deus nos criou, então, em sua imagem e semelhança. Se Deus nos criou sua imagem e semelhança, então alguma coisa disso aí deveria refletir em nós. Essa triunidade deve ser refletida em nós. Nós vamos chegar na parte científica. Eu quero que você fique aí, você que não é crente, que não é cristão, você não acredita na doutrina cristã, não saia daqui agora, porque isso pode realmente conflitar, talvez, uma ideia, e você vai me trazer isso. Mas isso é um dogma, é isso, é aquilo. Mas eu vou cientificamente, muitas das coisas que a Bíblia falava, hoje cientificamente estão se comprovando. E muitas dessas coisas aí você vai encontrar também em outros ensinos de coaches, de metafísicos, de pessoas ligadas ao desenvolvimento espiritual, até espiritualistas que não tem nada de cristãos, que tiram, removem, inclusive, até o nome de Deus, mas acabam concordando com isso que eu vou falar aqui, certo? Portanto, a verdade principal está ali contida na Bíblia, a gente tem que saber como coadunar tudo isso com o que a gente vai ensinar aqui. Então, aí a gente entendeu o quê? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São os três, certo? Mas nós vimos também aí que na constituição humana o homem foi criado espírito, alma e corpo, certo? Ou seja, o homem também foi criado em três partes, vamos dizer assim, em um, Apesar do homem ser espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, e a gente vê isso desde a criação, quando a Bíblia diz que Deus soprou
no pó da terra e o homem se fez alma vivente, nós vamos entender que Deus, o Pai, soprou. Quando você pega a palavra soprou, é a mesma palavra traduzida por espírito, que é pneuma no grego e ruá no hebraico. Então, soprou. E o homem se fez alma, o homem se fez nefesh. Nefesh é a palavra que designa alma no hebraico. Então você vê que são três palavras separadas. A gente entende que espírito e alma são coisas diferentes, e não espírito e alma a mesma coisa, né? Então espírito é uma coisa, alma é outra, e a gente vai ver isso aqui, e o corpo é outra. Mas os três são o homem. Espírito, alma e corpo, e os três são o homem. Então, o que é o espírito? É a parte divina. O que é o corpo? É a parte terrena. E o que é a alma? É o somatório do espírito com o corpo que produz a alma. Então, a gente aprende isso aqui nesse texto. Então, isso que ensina a base fundamental desse livro é o Atmania, ele se aprofunda muito nisso. Nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento de aprendizado do espírito, alma e corpo, a gente tem que saber exatamente definir a questão funcional. Por quê? Se existem, se foram criados, existe uma razão de ser. Existe uma razão de ser. Então, o corpo é aquilo que se relaciona e que percebe o mundo. São as sensações, o toque, o mundo material. Essa é a função do corpo. Então, é estar em contato com o mundo material. O corpo tem contato com o mundo material. O corpo se relaciona com o mundo material. O corpo é aquilo que pode ser tocado, sentido de uma forma física. É a manifestação física, energética do próprio ser. Então, isso é o corpo. Eu aí coloquei em seguida o espírito, porque pulou dois aqui, acho que pulou dois, era para ser um de cada vez, mas tudo bem. O espírito, que é aquilo que se relaciona com o mundo espiritual, metafísico, e se relaciona com Deus através do Espírito Santo. Então, quem tem contato com o mundo espiritual é o espírito. Então, o homem, ele tem relacionamento com o mundo espiritual, ele estabelece conexão com o mundo espiritual através do seu espírito. Esse espírito que é parte de Deus, que ele volta para Deus. Foi um sopro divino. Isso a Bíblia também fala em outros textos. Então, e o que é a alma? A alma é o centro decisório do homem. A alma é a administração central do ser humano, que é onde ele decide sobre a sua vida e a sua existência. Então, existe aí, dentro desse contexto, o corpo, o espírito e a alma, o centro decisório. Então, também não é material. A alma, ela é também etérea, vamos dizer assim, intocável. Não existem muitas palavras no nosso idioma para designar essas funções, mas compreendamos que espírito e alma são coisas que não podem ser tocados fisicamente. O espírito mais profundo ainda para ser percebido, nós vamos ainda nesse programa nós vamos adentrar um pouquinho ainda sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo, mas a alma ainda pode ser perceptível nesse mundo. O espírito dificilmente. Somente é uma coisa completamente individual. O espírito humano, ele tem uma relação individual com o ser humano. Dificilmente o espírito humano, ele não manifesta-se nesse mundo fora do espírito humano. Isso, pelo menos em tese, não. Tem alguns tipos de crença que pensam diferente, mas a Bíblia não me dá essa base para isso. Continuando, nós vamos ver então que o corpo são os órgãos internos, o sangue e os ossos, mais uma vez, repetindo a triunidade. O espírito é a intuição, a adoração ou comunhão com Deus e a consciência, repetindo a triunidade. Olha aí, repetindo a triunidade, vai prestando atenção nisso aí. E a alma, emoções, vontade e os pensamentos. Mais uma vez, a triunidade presente. Então, corpo, triuno, órgãos internos, sangue e ossos, é o que compõe o seu corpo. Que são a parte carnal, a carne, eu podia ter colocado melhor ali, a carne, sangue e ossos. O espírito, intuição, comunhão e consciência, intuição, comunhão ou adoração e consciência,
A adoração, na verdade, é uma faculdade espiritual. E a alma, emoções, vontade e pensamentos. Então você vê mais uma vez a manifestação triuna no homem. Vocês estão observando isso? Estão prestando atenção nessa questão da triunidade humana, da triunidade do homem, né? Espírito, alma e corpo, né? E depois de cada um desses elementos aí que são fundamentais no homem, órgãos internos, carne, osso e sangue, intuição, adoração, intuição, comunhão e consciência, porque a comunhão produz adoração, né? E emoções, vontade e pensamentos. Então você percebe mais uma vez a manifestação disso aí. Tá certo? Se estiver muito difícil para você, se estiver muito novo isso para você, coloque isso aí nos comentários. Faça os seus comentários aí embaixo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar, porque está ficando bom. Então, agora veja só, o que é que diz Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha só, aqui existe a grande questão do homem, a grande questão do processo construtivo da vida do homem, onde a gente vai destravar a chave aonde a gente vai destravar justamente essa limitação ou essa ilimitação, onde a nossa capacidade ela é destravada, certo? Está aqui nesse ponto, né? Vou colocar aqui de novo para que a gente possa ver. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então nós vimos que o corpo ele luta contra o espírito pelo quê? Para que não façais o que quereis, ou seja, para controlar a nossa mente, para controlar a nossa alma, para controlar a nossa alma. Então a carne luta contra o espírito para o controle da alma. O espírito é aquilo que tem contato com Deus e que vai manifestar a semelhança de Deus em nossa vida. E a carne é aquilo que é limitado pelo espaço físico, é limitado pela física, é limitado pelo aquilo que você vê, por aquilo que pode ser tocado, que limita o homem simplesmente às coisas que estão aqui nesse mundo e que estão diante dos olhos dele. Então o espírito quer liberar o potencial e a carne quer bloquear esse potencial. O espírito quer libertar o homem para que ele possa exercer a sua capacidade ilimitada de semelhança com Deus, e a carne quer manter o homem preso às limitações físicas daquilo que ele pode enxergar e que ele pode tocar. A doutrina de Paulo no Novo Testamento vai estar muito focada nisso aí, porque você não pode viver pelo que você vê, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. Então, todas as coisas que nós vamos... Se você continuar lendo o texto de Gálatas, você vai ver o que é que limita o homem quando ele se prende às coisas aqui da carne. Quando ele se prende, e essas coisas aqui da carne é o que geram as obras da carne. O que desmonta a incapacidade, a ilimitação do homem e mantém ele preso dentro da limitação. Quando ele fala em Romanos 7, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu estou falando aqui em linguagem de bem e mal, mas entenda que essa linguagem de bem e mal é exatamente aquilo que limitou o homem quando ele conheceu o bem e o mal. A gente vai dar isso em uma outra aula e a gente vai entender questões fundamentais da Bíblia, como a questão do pecado propriamente dito. Não se espante, você vai ver como é libertador essa aula, você vai ver como ela vai ser profunda, a ponto de você entender a questão do pecado como sendo de fato algo que te limita, não algo que te liberta, como as pessoas acham que pecar é liberdade, né? E a gente vai ver que não, que pecar é ser limitado, está limitado, e a gente já pode ver um pouquinho aí nesse texto, certo? E como Deus quer que sejamos seres libertos, seres, vamos dizer assim, de um patamar diferenciado, tanto que a palavra de Deus fala em que somos cidadãos do céu, embaixadores do reino de Deus, né? E tudo isso, as pessoas que não usam a Bíblia trazem essa linguagem como se isso fosse uma grande novidade. Não é. O problema todo é a linguagem religiosa que foi estabelecida dentro desses princípios, e essa linguagem religiosa acaba sendo danosa para o nosso ensino.
Mas hoje a gente vai começar a quebrar esses biscoitos, quebrar esses paradigmas a partir daqui. Então nós entendemos aqui o que existe uma luta no controle pela nossa mente, pela nossa... Não pela nossa mente, mas pela nossa alma. O mente é um conceito que a gente já vai chegar daqui a pouco. Então, vamos lá. Então a alma são as emoções, a vontade e os pensamentos. Nós vimos duas coisas importantes, certo? Vimos o homem em 3 dimensões, vimos que cada dimensão do homem também tem 3 dimensões e que existe uma luta entre 2 dessas dimensões pelo controle de uma delas, que é a alma. Então a alma passa a ser a parte mais fundamental do homem, porque também, como vimos no início, ele é o centro do controle do homem, certo? É aqui que o homem decide. O homem que consegue entender, a pessoa que consegue entender como controlar a sua alma, como trabalhar a sua alma, como trabalhar, então, suas emoções, sua vontade, seus pensamentos, então ele vai chegar ao limite. A alma vai decidir a quem vai ouvir, a alma vai decidir a quem vai seguir, a alma vai decidir a quem vai obedecer, a alma vai decidir qual é o melhor para si, se é o ensino, ou se é a tentação, ou se é o convite do corpo, da carne, ou se é o convite do espírito. O convite do corpo e da carne vai ser sempre voltado para a limitação. O convite do espírito vai ser sempre voltado para a ilimitação, para o poder fazer aquilo que o homem, aos olhos comuns, não vê. Poder ter acesso aos milagres, poder ter acesso ao que Jesus disse, coisas maiores do que ele fez. Como ele contacta com isso? Espírito em conexão com Deus através do Espírito Santo. Romanos 8 diz, o Espírito testifica com o Espírito, ou seja, um Espírito que testifica com outro Espírito. Todas essas passagens, elas vão ser mais estudadas na frente. Eu estou citando aqui, não coloquei elas aqui porque não estão na base dessa aula. Mas em outras aulas nós vamos aprofundar mais isso. Certo? Então o Espírito testifica com o Espírito. O Espírito se comunica com o Espírito e é aí que libera a ilimitação do homem, libera a capacidade máxima que ele tem, libera a capacidade ilimitada. Não é nem máximo, porque máximo vai dar um limite, a capacidade ilimitada do homem. Então vamos lá, continuando, para que a gente possa caminhar para o final, certo? Então, o que é a alma propriamente dito? Você pode citar dos 2 órgãos que mais funcionam, órgãos físicos, ou 2 órgãos que a alma se conecta constantemente. Então, por onde a alma recebe os estímulos é cérebro e coração, certo? Então, a alma, para ela ser alimentada, ela se conecta com o cérebro e com o coração. Ela manifesta-se através do cérebro e do coração. Herculano e Lentz publicaram nos seus estudos, eu nem coloquei isso aqui na base, porque na verdade, isso foi um artigo que eu li. Eles publicaram em seus estudos que o encéfalo humano apresenta aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Os neurônios são a parte física onde acontece essa comunicação. Aí, isso aqui ele fala sobre o cérebro. Já existem hoje estudos que falam que a região abdominal do homem, a região compreendida entre o intestino, o coração, essa região, ela contém o mesmo número de neurônios que o cérebro. Inclusive, é considerada essa região como o segundo cérebro, né? Então, o segundo cérebro, nós temos praticamente 2 cérebros. O cérebro mental, cérebro na mente, ou cérebro na cabeça, e nós temos também o cérebro no ventre. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre o Deus dos seus ventres, né? Então, a gente tem muita coisa na Bíblia que vai sendo revelada quando você vai começando a entender essas coisas. A gente vai falar sobre isso mais na frente, não hoje, mas em outras aulas. Você já vai se preparando, vai marcando sempre toda quarta-feira às 10 da manhã para estar acompanhando com a gente. Se não puder acompanhar ao vivo, bom acompanhar ao vivo, assista a aula depois, mas sempre coloque o seu comentário embaixo. E se você quiser também, não se esqueça de compartilhar também esses ensinos. Compartilhe sempre, gente. Compartilhar esse tipo de ensino é fundamental. Compartilhe bastante nas suas redes sociais, em todos os lugares, para que outras pessoas também possam vir a ser abençoadas. Eu preciso adiantar, porque já estou com 34 minutos aqui do vídeo, né? Planejei bem menos, mas já estou passando um pouco. Vamos continuar aqui. Agora, Herculano publicaram seus estudos que o encéfalo, né, produz tudo isso,
o que a gente tem é o seguinte, é que o pensamento que acontece na mente, que é o nosso cérebro, e o sentimento, que é o que acontece, no nosso cérebro, e o sentimento que acontece em nosso coração, a soma deles é a vontade. Observe que pensamento mais sentimento é igual a vontade. Isso aqui você tem um conceito muito forte aqui, que é o conceito agora da própria alma. Então você percebe que a união do coração com o cérebro gera justamente a alma. Os órgãos físicos que produzem tudo que o homem é, propriamente dito, estão no coração e no cérebro. São a parte física que revela, que manifesta isso, né? O coração e o cérebro. E o sentimento é justamente a parte mais poderosa disso tudo, como a gente já vai ver, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16, diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, esse aqui é o versículo base do nosso programa, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo. Ele já está falando de crentes, de cristãos, já está falando de pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem Jesus, que já reconhecem Jesus Cristo como seus mentores, seus guias espirituais, seu guia espiritual, muito mais do que isso, como seu Senhor e Salvador, né? Dentro da nossa visão cristã. Então aqui já diz que esse contato, essa conexão, né? E a gente vai estudar em outros programas mais esse capítulo 2 de Coríntios, certo? Nós temos a mente de Cristo. Então surge aqui um conceito novo, que é o conceito mente, certo? E o que é a mente? Então a mente é a parte incorpórea, inteligível e sensível do ser humano. Isso são conceitos que eu busquei fora da Bíblia. Aqui é um outro conceito que eu busquei. A mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e comportamento. E eu coloquei para mim é o quê? É a alma em funcionamento. É o processo simultâneo dos pensamentos e sentimentos resultantes das experiências e do aprendizado, né? Então a mente ela está para o cérebro, que é a parte física, e para o coração, assim como o software, o aplicativo, está para o computador ou o celular. Então, por exemplo, se você tiver um aparelho celular, esse aparelho celular, ele não tiver um sistema operacional ali, como o Android ou como o iOS, no caso da Apple, certo? Ele não funciona, a mesma coisa, certo? O cérebro e o coração, se não tiverem a mente, ela não vai funcionar. É quem dá funcionamento, é quem faz com que a mente, faz com que o coração e o cérebro aconteçam. Eles processam. Então, a mente é a alma em funcionamento, é o coração e o cérebro em funcionamento. É o processamento simultâneo dos pensamentos e sentimentos resultantes das experiências e aprendizado. Então, a mente também é uma coisa que está em constante aprendizado, né? A mente, ela é formada, né? Soprou Deus na narina dos homens e o homem se fez, se formou alma vivente, nefesh, né? Lá no hebraico. Então, a mente, ela é incorpórea e está em constante formação. Assim como a alma é incorpórea e está em constante formação ou evolução, não no sentido evolucionista, mas no sentido de sedimentação, de crescimento e de se chegar ao homem. Então, aqui, a mente ela é processada dentro do cérebro. A mente não é o cérebro, mas é um dos centros de processamento. É o cérebro e o outro é o coração. Nós já falamos sobre isso. Então, a mente e o coração, ou o cérebro e o coração produzem a mente. Por isso que a Bíblia fala para guardar o seu coração. E outros textos falam, guarda a sua mente. Por isso que a Bíblia fala, Provérbios 23, 7, assim como imagina a sua alma, assim ele é. Aí você vai ler assim como há no seu coração, assim ele é. Outras versões. Então, aqui você vai entender o porquê, inclusive até das próprias traduções. Aí você vai começar a compreender aonde se forma e aonde se libera o poder potencial ilimitado do homem. O poder potencial ilimitado do homem se liberta aqui quando essa mente, ela é uma mente que ela é trabalhada para um processo de relacionamento direto com aquele que o criou, que é capaz de fazer com que manifeste sobre ele a sua imagem e semelhança.
é manifestada em nós a imagem e semelhança de Deus a partir do momento em que entendemos isso mentalmente. E aí a gente vai só agora para a parte final, nós já estamos no finalzinho, faltam poucos slides, certo? E esses aqui são importantíssimos, porque agora a gente vai aprender na parte neurocientífica, né, o significado disso tudo. Como a gente pode agora conectar de uma forma científica para mudar a nossa vida espiritual. Como espírito e ciência agora se congregam de uma forma tão perfeita. Vamos lá. Para direcionar a nossa mente de maneira correta, precisamos ter uma importante noção do nosso cérebro. Não está sendo transmitido. Deixa eu botar aqui agora. Pronto, beleza, agora está. Então, importante noção do nosso cérebro. É só uma pequena noção, mas importantíssima, que nós vamos ter aqui no final dessa aula de hoje. Como eu disse, mais importante vem aqui agora. Nós vimos todas essas passagens bíblicas, talvez muitos de nós já conheçamos, mas não entendamos. Mas agora a gente vai ver manifesto de novo a triunidade de Deus, agora onde? No nosso cérebro, certo? Na nossa mente, no nosso cérebro, que é quem produz a mente, quem vai fazer com que a mente seja real, ou seja, a construção da alma vai estar aqui agora nessa passagem, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o cérebro trino. Olha só a palavra trino, né? Essa teoria do cérebro trino foi elaborada em 1970 pelo neurocientista Paul MacLean e apresentada no seu livro The Triune Brain Evolution, Role in Parallel Cerebral Functions, e discute o fato de que nós, humanos primatas, temos o cérebro dividido em 3 unidades diferentes. Cada uma delas representa o extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. É aqui que eu desassocio, né, com a nossa fé. Eu acredito nessas 3 unidades, mas não relaciono com o fato evolutivo, e sim com o processo criativo definitivo. Foi criado assim, e não foi evoluído até se chegar a ser assim, né? Porque aqui seria uma alusão, né, a de que esses cérebros fossem sendo sobrepostos um ao outro, mas eu não acredito dessa forma. Eu acredito que Deus criou o homem por último, certo? E dentro desse processo de criação última, ele já criou pronto. Os outros seres que ele foi criando aos poucos, nós vamos ver isso na Bíblia também, nós vamos ver isso um a um, como isso aconteceu, de processo a processo, para entender, inclusive, a colocação de cada um desses 3 cérebros. Vamos lá. Então, o cérebro trino ele é dividido realmente em 3 partes, uma triunidade, né? Que são o neocórtex, o límbico e o reptiliano. Vou colocar aqui isso aqui para vocês verem. Vou começar pelo reptiliano, né, que é a primeira camada do paleocéfalo, ou cérebro reptiliano, que é a menor parte do nosso cérebro. Ele é necessário nas necessidades vitais de sobrevivência, reprodução, além do desejo sexual. Olha que é importante aqui, ó. Desejo sexual exagerado, exacerbado, é coisa primitiva, né? Então, por isso que existe tanta... Eu não vou entrar ainda nesse detalhe, mas existe tanta apologia ao sexo nos tempos de hoje, a ponto do sexo passar a ser uma coisa quase que animal, e de fato é. E controla as funções essenciais, como fazer a digestão, o sono, respirar, assegurar batimentos cardíacos, as suas mecânicas e instintivas. Então, essa parte do cérebro aqui, ela é fundamental para a nossa sobrevivência autônoma ou automática, né? Como coisas como a digestão, como o sono, como respirar, o batimento cardíaco, que a gente faz sem saber e sem perceber. Tem um centro de comando que em qualquer ser humano, em qualquer ser vivo, você vai encontrar. Todos os seres vivos da Terra, você vai encontrar essa função e essa capacidade e essas funções bem definidas. O segundo cérebro é o sistema límbico, que é a segunda camada, o mesoencéfalo, o sistema límbico comum em todos os mamíferos, e é responsável pela proteção, é responsável pela prole, e é capaz de aprender, transformar emoções em memória. Deixa eu só fazer uma correção rápida aqui, numa coisa que apareceu aqui para eu fazer, e depois a gente volta para falar essa terceira parte. Só rapidinho mesmo, um errinho aqui, que não pode conter de jeito nenhum, porque vocês não merecem nada com erro.
Então, pronto. Aqui agora já corrigi. Pronto, vamos lá então. Vocês me desculpem que o nosso digitador acabou passando. Então, essa palavra aqui, necessário que tinha um V a mais. Então, a segunda camada é o mesoencéfalo ou sistema límbico, que é comum em todos os mamíferos e é responsável pela proteção da prole. Ou seja, a prole significa aqueles filhos, a sua família, emoções, sentimentos. Esse sistema é capaz de aprender e transformar emoções em memórias. Então, aqui você já tem um processo cerebral mais complexo, onde já há os sentimentos, onde já há aprendizado e onde já há memória. No caso do reptiliano, não, tudo aqui é automático, é como se fosse aquele relógio automático construído para funcionar naturalmente, normalmente, automaticamente. O sistema límbico não, ele já produz os sentimentos, ele já tem o sentimento do amor e ele está presente nos mamíferos. Não obstante, você vê que, por exemplo, peixes mamíferos, peixes não, né? Mamífero, peixe não é mamífero, mas animais marinhos mamíferos como baleia, como golfinho, como eles expressam amor, como eles expressam proteção. Animais como cachorro, como gato, como eles já expressam sentimentos. Né? Então, isso aqui, a explicação está justamente aqui, nesse processo aqui. E, finalmente, o terceiro, né, que é o cérebro trino, que é a terceira, é o neocórtex, que é a terceira camada, que é a mais evoluída, é onde surge a linguagem, a consciência, o raciocínio lógico, o argumentativo. Isso só o ser humano tem. Nenhum ser mais da face da Terra tem esses elementos. Somente o ser humano, apenas o ser humano. Então, entendendo esse processo aí que você consegue liberar a sua capacidade, o seu poder ilimitado. Né? E a gente vai justamente em breve, entendendo os conceitos bíblicos juntamente com esses processos aqui, eu vou levar somente por esse lado, mas o entendimento mais profundo dessas afirmações que eu estou fazendo aqui hoje, certo? Podem te levar realmente a um nível de conhecimento muito maior, muito mais profundo, um nível de autoconhecimento e de liberação de poder muito maior. Né? Então, eu queria te pedir perdão, porque eu passei do tempo, 47 minutos, a aula está tendo aqui agora, mas eu espero que você aproveite tudo, certo? E toda e qualquer dúvida que você tiver aí, você pode colocar aí embaixo, que já vai ser um repositório para a nossa próxima aula, para nosso próximo programa, de hoje a 8, na próxima quarta-feira, espero que ao vivo, né? E possamos estar juntos, tá bom? Então, que Deus abençoe e até quarta-feira que vem, ou sábado, se você quiser participar do Cabeça de Teólogo. Aproveite também, se você não ouve as nossas orações, todos os dias às 6 da manhã nós temos orações, todos os dias, 12h15, nós temos 1 minuto da palavra, e tem muitos outros estudos aí que você pode aproveitar no nosso canal. Dá uma navegadinha aí, aproveita aí, se tiver com tempo, vai lá dar uma olhada, que vai valer muito a pena, tá bom? Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.